pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena. Está no ar, o Pitaco é meu, dando continuidade à série sobre os estaduais de 2020. Hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Paranaense, que começa já neste final de semana, neste sábado, 18 de janeiro. Teremos nesse Campeonato Paranaense a participação de 12 equipes que jogam no Campeonato Paranaense de 2020. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre como vai funcionar esse Campeonato Paranaense. Antes vamos às apresentações. Eu sou o Mauro Giacomi. Eu sou o Délio Mendes. Beleza, eu já me empolgo sempre, né, Délio? Vou embora aí, depois Vai lá na mandando frente ver. eu lembro. Opa, temos que nos apresentar, né? Quem somos nós? É empolgação de falar de futebol, normal. Ah, rapaz, pois é, eu estava conversando aqui com os torcedores que contribuíram, que participaram do nosso podcast, tanto desse do Paranaense como do Paulista, que ainda vai vir aí pela frente, e é isso, aí a gente se empolga, vai embora e fala, mas futebol é isso, né? Futebol é exatamente empolgação, é exatamente emoção. Hoje a gente falando do Campeonato Paranaense. Antes de começar, Adélio, eu quero fazer alguns agradecimentos. Manda ver aí, muita gente ajudando Muita essa gente. série sair do papel. Nossa, o pessoal do Paraná, 10, a disponibilidade, a vontade de ajudar, a vontade de fazer um podcast legal. Inclusive, a gente já estabeleceu links para o futuro. Já vou dar uma adiantadazinha aqui, a gente vai fazer um trabalho, vai fazer uma série sobre as torcedoras, tanto do Atlético Paranaense, como do Paraná Clube, como também do Curitiba. A presença feminina, a forte presença feminina, a força feminina no futebol paranaense. Temos aí as atleticaníssimas, temos também as meninas do Paraná Clube, temos também as meninas do Curitiba. Já estamos negociando, já daqui a pouco a gente fecha contrato com elas e vamos fazer uma série só para falar delas, da presença delas no estádio, como é o dia a dia das torcedoras. Mas voltando aqui do nosso Campeonato Paranaense de 2020, o Curitiba Futebol Clube, ele tem 38 títulos. O Atlético Paranaense, o Clube Atlético Paranaense, tem 25 títulos. O terceiro colocado, Délio, é o Ferroviário. O Ferroviário tem 8 títulos. O Paraná Clube aparece na quarta colocação com 7, mas o Paraná é o time mais novo de todos. O Paraná, ele surgiu em 1989, aí de uma fusão do Colorado com Pinheiros, e aí surgiu o Paraná Clube, que tem 7 títulos. O último campeão foi o Atlético Paranaense, aliás, bicampeão, né? O Atlético Paranaense é bicampeão, ele venceu ano passado o Toledo na final, uma decisão que chegou aos pênaltis. A primeira edição do Campeonato Paranaense foi lá no remoto 1915, e este ano será a 106ª edição do Campeonato Paranaense. Apenas 11 vezes o título não foi de um clube da capital, não foi de Curitiba. Em 1980 e em 2002 tivemos aí 2 campeões, sendo um deles do interior. Essas fórmulas e esdrúxulas que acontecem pelo Brasil, né, Délio? Como a gente estava comentando, né, Mauro? O pessoal gosta de copiar o que não dá certo, né? O Campeonato Paulista também inventou uma coisa dessa num determinado momento ali nos anos... Acho que foi no início dos anos 2000, né? Se não me engano, que o Ituano chegou a ser campeão do interior. E não sei se foi o São Paulo que foi campeão do Super Campeonato Paulista. Isso é uma bagunça sem fim. Exatamente. O maior público de um campeonato paranaense foi, obviamente, num jogo entre Curitiba e Atlético Paranaense, disputado no Couto Pereira. Foi em 1978, 55.164. Naquela época, que a gente até comentou isso no nosso podcast do Carioca, Délio, entra enquanto tem gente, né? É mais gente do que lugar. Vambora pra dentro. Oi? Exato. Mais gente do que lugar. Mais Vai gente entrando. do que lugar, né? Hoje, o Couto Pereira não
não abriga mais esse público por questão de segurança. Então esse recorde não vai ser batido, a não ser que se construa um estádio maior do que o Couto Pereira, maior do que a Arena da Baixada. Os maiores goleadores do Campeonato Paranaense, o Duílio, 119 gols. Ele marcou gols pelo Curitiba e também pelo Água Verde. O Duílio, curiosidade, ele é pai do Duílio, que foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984. Então a galera que torce para o Fluminense, ou que conhece o Duílio, que jogou pelo Fluminense, o pai dele fez 119 gols, é o maior goleador do campeonato do futebol paranaense. O Neno, com 80 gols, jogou tanto pelo Curitiba quanto pelo Atlético Paranaense. E o Paquito, 60 gols, jogou pela União Bandeirante e pelo Grêmio Maringá. Tem um detalhe, Délio, que desses 119 gols do Duílio há uma divergência lá no ano de 60, porque tem alguns lugares que consta que o Duílio fez 31, 34 ou 35 gols, né? Exatamente. Nas pesquisas que eu estava fazendo a respeito desses números, algumas fontes dão que foram 31 gols, na verdade foi a edição que o jogador mais fez gols, na mesma edição do Paranaense. Alguns constam com 31 gols, outros constam com 34 ou 35 gols. Tem uma questão de divergência aí em relação a algumas partidas que algumas fontes não consideram, outras consideram como partidas do Campeonato Paranaense, então tem esse asterisco aí. O Duílio também é o maior artilheiro em um campeonato, com os 31 gols de 1960, aí com essa divergência, né? Mas a gente está considerando 31 gols para o Duílio em 1960, desculpa. Né? E com esse asteriscozinho aí com relação às divergências de números. Campeões consecutivos, nós temos 2 times que conquistaram o hexacampeonato. Britânia, lá nos idos logo quando o Campeonato Paranaense começou a ser disputado, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O Curitiba tem um hexa mais recente, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Ficava mais fácil eu falar de 71 a 76, né? Incrível. Economizava língua aí. Nossa senhora, e tempo também do nosso podcast. Mas vamos lá, eu vou corrigir aqui no próximo. O Paraná tem um pentacampeonato de 93 a 97. O tetracampeonato tem o Curitiba, de 2010 a 2013, e um tricampeonato, o Atlético tem 2000, 2001, 2002. Então, temos aí, com relação aos campeões, essa sequência. É um detalhe que me chama a atenção, tem alguns jogadores que eu me lembro bem, né? Do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Paraná Clube, do Londrina, o Brandão, centroavante do Londrina, fez sucesso no Campeonato Brasileiro. Temos com relação ao Paraná, me lembro do Lúcio Flávio. Lembra do Lúcio Flávio também? O Lúcio Flávio fez sucesso. Lembro, eterno Lúcio Flávio. Acho que ele jogou, acho que ele terminou a carreira com 57 anos. Ó. Exato. Lúcio Flávio também jogou no Botafogo do Rio de Janeiro, me lembro dele. Com relação ao Curitiba, um jogador que me lembro muito, o Lela. Né? Lela, que é o pai do Richarlison, pai do Alexandro. O Lela, me lembro muito dele. O Lela que tinha uma forma muito curiosa de comemoração dos gols. Né? Um outro também que eu me lembro muito, o goleiro Rafael, do Curitiba. Rafael, que foi, inclusive, campeão brasileiro com o Curitiba. São jogadores que ficaram muito marcados na minha memória. O Atlético Paranaense, acho que assim, um jogador que mais ficou marcado na minha memória foi o Washington Coração Valente. Tem um jogador do Atlético Paranaense, eu não sei nem muito bem o motivo, mas o Paulo Rink, não sei porque eu me lembro muito dele. O Paulo Rink que jogou no Atlético Paranaense, depois ele foi pro futebol alemão. Isso, exatamente. Eu gostava do estilo dele, ele nunca foi um cara, pelo menos pelo que
que eu me lembre, né? Não era muito habilidoso, mas ele tinha muita técnica assim para bater na bola, era um jogador muito forte, né? Canhoto. Gostava bastante do estilo dele. Não sei por que ele me marcou assim, não. Talvez ele tenha feito alguns gols contra um time rubro-negro aí, sei lá. Paulo Rink. Paulo Rink jogava muito pelo lado esquerdo, né? Outro jogador que eu me lembro do Curitiba, Aladim, depois jogou no Corinthians, se eu não me engano, nos anos 70. Era um outro jogador que também me chamou a atenção. Aqui. Agora vamos falar, a gente estava aí na sessão saudades. Agora vamos falar de 2020. Temos um campeonato simples. São 12 clubes. Aleluia, hein? Um regulamento simples. Um regulamento simples, né? O Campeonato Paranaense a gente tem um turno único, as 12 equipes jogam, são 11 jogos. Aí tem a questão de 6 em casa, 5 fora. O que ficou definido foi o campeonato de 2019, a colocação no Campeonato Paranaense. Então, os 6 melhores do ano passado vão jogar 6 vezes em casa e 5 fora. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Aí, esse turno único, ficam os 8 melhores que vão fazer as quartas de final. Aí, ida e volta no sistema olímpico, né? Primeiro contra o oitavo, segundo sétimo, segundo contra o sétimo e vamos embora. Na terceira fase, aí a semifinal e depois a final, os dois que passarem na semifinal, considerando que a pontuação é acumulativa pelas fases e vai definindo quem vai mandar o segundo jogo em casa. Na primeira rodada que a gente vai ter do Campeonato Paranaense, começa nesse sábado, dia 18, jogo único. O Atlético Paranaense, bicampeão Atlético Paranaense, começa enfrentando o União Beltrão, que subiu da segunda divisão como vice da divisão de acesso. União Beltrão é da cidade de Francisco Beltrão. Eu conheço Francisco Beltrão, já tive em Francisco Beltrão num casamento. Olha, o casamento foi longe daqui de Brasília, hein? Lá viajou, hein? Francisco Beltrão fica perto, fica próximo a Foz do Iguaçu. Mas eu nem cheguei a Foz do Iguaçu, não. Mas eu fui ao Francisco Beltrão nesse casamento. E recebe o Atlético Paranaense. Aí no domingo nós vamos ter o Rio Branco recebendo o Paraná Clube. O Londrina vai enfrentar o PSTC. Daqui a pouco a gente traduz o que significa o PSTC. O Toledo recebe o Cianorte. O Curitiba recebe o Futebol Clube Cascavel. O Operário de Ponta Grossa recebe o Cascavel Clube Recreativo. Vamos ter 2 times de Cascavel no Campeonato Paranaense de 2020. Então, está aí definido como vai funcionar este Campeonato Paranaense, como é que é o seu regulamento. Vamos falar dos times, Délio? Vamos lá. E vamos chamar o pessoal para dar um pitaco, né? Que é o que importa, na verdade. Primeiro, vamos ouvir. Nós temos aqui como regra ouvir os torcedores dos times conforme ordem alfabética, para não ter briga. Então, para não dizer que falou primeiro do meu adversário. Não, a gente fala na ordem alfabética. Então, primeiro vamos falar do Atlético. Não tem sorteio, não tem bolinha mais pesada, não tem nada disso. É ordem alfabética. Disso, não é bola gelada, né? Não, ninguém aqui vai favorecer ninguém, não. Tá certo. Primeiro a gente vai falar do Atlético Paranaense, depois a gente fala do Curitiba, depois a gente fala do Paraná Clube, depois a gente fala dos demais times que disputarão este Paranaense. Para começar, vamos de Atlético Paranaense. Atlético, conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Tá aí o hino do Atlético Paranaense. A gente começa falando com o Martim Castro. Aproveito
inclusive para agradecer o Martim pela ajuda que ele nos deu. Interessante, Délio, porque o Martim é torcedor do Atlético Paranaense, mas ele que abriu as portas para mim, para os torcedores dos outros times, tanto do Curitiba quanto do Paraná. Ou seja, a rivalidade fica na arquibancada. Fora bom, né? O pessoal quer que a coisa fique boa para todo mundo. Inclusive também até agradeço o Chico Lousada, que é torcedor do Atlético Paranaense, que me apresentou o Martim Castro, que abriu as portas para os demais torcedores que a gente vai ouvir neste podcast. Então vamos lá, vamos ouvir o Martim Castro, o que ele fala sobre o seu Atlético Paranaense. Fala, moçada do Pitaco é Meu, beleza? Délio e Mauro, primeiramente obrigado aí pelo convite, né, para falar um pouquinho do Campeonato Paranaense, das expectativas, do que a gente espera, né? Então, o Campeonato Paranaense, acho que para o torcedor do Atlético em geral, é o campeonato, é um pontapé inicial, mas serve mais para a gente matar a saudade dos amigos, rever o time, rever a baixada, que é o que a gente gosta de fazer, né? E claro, conhecer as caras novas dos jogadores que estão surgindo aí, né? A gente há um bom tempo já vem disputando o Campeonato Paranaense com um time sub-23, né? O clube adquiriu essa filosofia aí e tem dado muito certo. Teve ano que foi complicado, que a gente quase caiu, mas em via de regra, assim, nos últimos 2 anos principalmente, né? Bicampeão estadual, a gente tem ido muito bem. Uma fórmula que deu certo porque a gente não vê o Campeonato Paranaense só como uma disputa, né? Ele é meio que uma seletiva para os jogadores entrarem no time principal, né? Aqueles que se destacam acabam ganhando espaço e é isso que a gente espera mais desse Campeonato Estadual como um todo, assim, e do time do Atlético, né? Então a gente tem sempre esperança de surgirem grandes nomes aí, né? Por exemplo, o técnico Thiago Nunes já passou pela equipe Sub-23, Léo Pereira, Renan Lodge, Bruno Guimarães, até um tempo mais atrás ali, Hernani e Otávio também. Enfim, grandes nomes já passaram ali por esse time Sub-23. Então, meus amigos, é isso. Eu acho que pra gente é uma alegria o Campeonato Paranaense, para poder ver a nossa juventude entrando em campo, né? O nosso futuro tá ali. Então, pra gente isso é o que vale, assim. Com relação aos rivais, acredito que o Paraná não esteja numa situação muito boa esse ano aí, financeiramente, mas sempre, né, monta bons times, acaba dando um trabalhinho. E o Coritiba, pelo que tenho visto na movimentação do mercado, tem se reforçado bastante. Até mesmo porque era necessário, né? Estava com um time para disputar a segunda divisão, esse ano subiu, então eles estão investindo aí no time, né? E esse time eu acredito que deva ser o time que vai jogar o estadual. Então, se for falar de um favoritismo, acredito que, em primeiro lugar, para tentar manter a hegemonia, o meu Furacão deve levar mais uma com a piazada, né? E se for para despontar algum time do interior, acredito que tem ali o Operário, que tem feito bons trabalhos também, o Operário de Ponta Grossa, que estava na Série B ali ano passado, né? E é isso. Um abraço para vocês, obrigado pelo convite, saudações rubro-negras. Martim Castro, torcedor do Atlético Paranaense, dando aí o seu pitaco sobre o time que vai disputar esse campeonato estadual de 2020. Também vamos ouvir, Délio, a Daiane Luz, também torcedora do Atlético, e ela é uma das integrantes da torcida Atleticaníssimas, uma torcida só de mulheres que torcem para o Atlético Paranaense. Inclusive elas já têm feito um sucesso aí pelo Brasil, várias reportagens falando sobre elas, e já temos aí no futuro também agendado com elas um trabalho para o Pitaco é Meu. Vamos ouvir a Daiane, que aí depois a gente faz um pacote e fala do Atlético, beleza? Beleza, vamos nessa. Fala, galera do Pitaco é Meu. Meu nome é Daiane, eu sou torcedora do Atlético e sou integrante do grupo de torcedoras atleticaníssimas. E vou deixar aí para vocês o meu pitaco sobre o Furacão no campeonato estadual.
Bom, falar de Paranaense é bastante controverso na visão dos torcedores atleticanos. Há quem diga que o campeonato deveria acabar, que não serve para muita coisa, que é falido, defasado, enfim. Mas eu acho que o Paranaense tem sim alguns papéis importantes. E um deles é a lapidação de novos torcedores atleticanos. Porque é bastante comum que mães e pais aproveitem esses jogos mais tranquilos para levar as crianças menores, né, para criar aí essa relação com a arena. E segundo, para revelar talentos. Eu garanto que nesses mais de 100 anos de história aí do Paranaense, cada torcedor atleticano deve ter uma história para contar. Eu, por exemplo, mesmo diante de várias partidas aí consideradas como memoráveis do Atlético, e claro, aquelas que eu assisti em loco, como a final contra o São Caetano em 2001, a classificação dramática em cima do Sporting Cristal, a goleada no Boca, a remontada no Grêmio. Mesmo com todas essas partidas, para mim ainda o melhor jogo da minha vida foi uma final de Paranaense, que foi em 2005, um Atletiba. E eu lembro até hoje os passos daquele dia, quem estava comigo, os abraços dos desconhecidos na arquibancada, e quando o Lima sacramentou o título pro Atlético. Então a verdade é que o Paranaense é sempre uma mistura de martírio e glória, né? Já jogamos Torneio da Morte, perdemos algum tempo tentando entender os regulamentos que mudavam a cada ano, e mais tempo ainda reclamando da decisão da diretoria de colocar o Sub-23, que hoje são os aspirantes, para jogar o campeonato estadual. Mas hoje a gente vê que foi realmente uma decisão acertada, que inclusive existem outros clubes que estão seguindo nessa mesma toada agora, né, que colocam o Sub-20, Sub-23 para jogar o estadual e até aproveitar depois os talentos que possam surgir. Então eu vejo que hoje o Atlético entra no estadual com dois objetivos, né? Revelar talentos e joias do CT do Caju. E 2018 está aí para provar, porque tivemos Renan Lodge, Bruno Guimarães e Léo Pereira, que ascenderam ao time principal e foram importantíssimos para as últimas conquistas. E no caso agora de 2020, para buscar também o tricampeonato. Ah, tem uma terceira também. Matar a saudade da arena, porque a gente não aguenta esse ato de final de ano sem jogo. É isso. Falou, galera. Tá aí os dois torcedores do Atlético Paranaense que contribuíram com o nosso podcast, mandando os seus áudios. Uma coisa que me chamou a atenção, Délio, é o destaque que eles dão para a questão do ambiente, para a questão do estádio, aquela presença de ir ao estádio, toda aquela sinergia com os torcedores, ou seja, eles consideram a presença no estádio como uma extensão da casa deles, uma extensão da família. Isso é muito legal. É muito bacana que os dois usaram o mesmo termo, né? Matar saudade da arena. Como se fosse um ente, né? Uma pessoa próxima, assim. Muito bacana esse sentimento. E eu anotei aqui, eu fui fazendo algumas anotações enquanto a gente ouviu o pitaco do Martim e da Daiane, e aí no final acabou que resume em uma palavra o pitaco dos dois, ao meu ver. Seletiva. O Martim falou em uma espécie de seletiva para os jovens jogadores, né, do Atlético Paranaense, já que ele opta por usar um time sub-23, que eu acho muito bacana, muito corajoso da parte do Atlético Paranaense. E a Daiane, além de falar sobre essa seletiva, né, que acaba funcionando como um laboratório para alguns atletas, ela falou de uma certa seletiva de torcedores também, né? Angariar novos torcedores, já que é uma oportunidade das famílias irem ao estádio, que já são jogos um pouco mais tranquilos, né, para se frequentar. Muito bacana, assim, essa visão dos dois torcedores aí do Atlético Paranaense a respeito do campeonato estadual, né, Mauro? Uma coisa que a gente já discutiu aqui no Pitaco é Meu, sobre qual seria o papel do estadual hoje em dia, né? Tá aí, achei uma visão bem bacana dos dois torcedores do Furacão. E um outro detalhe que você colocou aqui é a questão da seletiva, porque o Atlético Paranaense trabalha muito forte suas categorias de base, e a gente está gravando esse podcast e a Copa São Paulo de Futebol Júnior está rolando. E o Atlético Paranaense está nas quartas de final. Vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final. Provavelmente quando esse áudio for ao ar, se o jogo não aconteceu, vai estar no dia do acontecimento do jogo, mas o Atlético chegando
nas quartas de final já mostra a força do time, mesmo que não passe pelo Corinthians, né? Porque o Corinthians é o grande bicho-papão dessa Copa São Paulo de É futebol impressionante, né? júnior, né? É E quase não impressionante. revela ninguém, né? Você já percebeu, né? Ou pelo menos não aproveita, né? Não As aproveita. revelações. É. É. Ei, Mauro, E o Atlético Paranaense aproveita muito as suas categorias, exatamente porque tem usado muito essa estratégia que eles estão chamando agora de aspirantes, né? exatamente. E não é só o time, só os jogadores, né? O Atlético Paranaense optou esse ano, de novo, por colocar um técnico diferente, né? O Dorival Júnior está com o time principal, considerado principal, inclusive fazendo amistosos na Argentina. E quem vai comandar o Atlético Paranaense no campeonato estadual é o Eduardo Barros, que é lá da casa. Então, assim, o Atlético Paranaense realmente fazendo do estadual um laboratório, tanto para a comissão técnica quanto para os jogadores. Muito bacana essa ideia. Talvez seja um incentivo aí, um caminho a ser observado por outros grandes clubes que sempre reclamam do calendário, mas que quase nada fazem, né, para mudar a situação. Exato. Ainda um pouquinho mais da sessão de saudades, né? Lembrando aqui, puxando da memória alguns jogadores do Atlético Paranaense, aí vem a memória o Dagoberto. Eu posso. O pessoal, a Daiane, o Martim, o pessoal, os atleticanos aí vão ficar meio chateados provavelmente, mas o jogador chato esse tal de Dagoberto, meu Deus do céu, eu realmente nunca fui um jogador que, assim, mas onde ele passava ele conquistava um título, né? Tecnicamente Incrível. um jogador bom, um cara de estrela, porque igual você falou, todo lugar que ele passou ele foi campeão brasileiro praticamente. Mas o jogador maldoso, eu achava ele muito maldoso. Também o Fernandinho, que está hoje no Manchester City, inclusive nessa temporada o Pep Guardiola colocando ele como zagueiro, né? O Luxemburgo vai copiar o Felipe Melo na zaga do Pep Guardiola, que puxou o Fernandinho como zagueiro. Olha, e outro, se não me engano foi semana passada, eu estava lendo algumas coisas do futebol inglês e eu vi uma lista dos jogadores brasileiros mais impactantes na Premier League, né? Depois da transformação em Premier League. Até porque antes da Premier League também a gente não tinha muito brasileiro jogando por lá, né? Acho que o Mirandinha, sei lá, deve ter sido o único. Mas... Juninho Paulista. Então, o Juninho já era Premier League, se não me engano. Não, Middlesbrough. Eu acho que sim. Falei bonito? Middlesbrough. Demais, sua pronúncia tá perfeita. Tá perfeita. Tá. Já era então, Premier? E nessa lista de jogadores brasileiros mais impactantes, o Fernandinho é o primeiro da lista. O jogador brasileiro que mais impactou o futebol inglês na Premier League. Revelado pelo Atlético Paranaense. Tinha o Jadson também, né? O Jadson também fez parte, fez muito sucesso. Há controvérsias, hein? Há controvérsias sobre essa revelação aí. Quem é que revelou esses caras? Não foi o Atlético Paranaense, na verdade. Não? Não. Foi um time que está disputando o Campeonato Paranaense desse ano. O tal do PSTC. O tal não, desculpa a falta de respeito que possa ter soado essa minha colocação. O PSTC revelou alguns jogadores. O PSTC ele ficava em Londrina, né? E ele era só um time de categorias de base, né? Como a gente tem vários no Brasil. Traduz essa sopa de letrinhas aí, PSTC, agora por favor. eu que vou ter que gastar agora no... Nossa. É Paraná... Por isso que eu puxei para você, para não ter que falar. É Paraná Soccer Technical Center. Nossa senhora, eu jurava que era Tênis Clube, o TC do PS. Paraná Sporting Tênis Clube. Sempre falava isso. Ele era um clube só de categoria de base, mas que depois acabou passando para categoria profissional também. E ele revelou o Kleberson, o Fernandinho, o Rafinha, o Jadson, para citar alguns, né? Todos revelados lá no PSTC. Não, para mim quem revelou o Fernandinho, o Jadson, o Kleberson foi o Atlético. Revelou pro
para a grande mídia, né? Ah, com certeza. No PSTC, tudo bem, tem os seus méritos, mas assim, o cenário nacional, né, quem colocou no cenário nacional foi o Atlético Paranaense. Teve também o Oséias, lembra do Oséias? Grande goleador. Contra Ozé. também, marcou um dos gols contra Eu ia mais cit- bonito que eu já vi. Eu ia citar pelo Palmeiras justamente contra o Cruzeiro, não foi isso? Eu não lembro o adversário, mas que foi um golaço. Acho Ele que foi o Cruzeiro, subiu, na Copa do Brasil, se eu não me engano. ele subiu com uma classe Não é? e testou no ângulo. Foi impressionante. Só que estava no gol errado. Acontece, às vezes acontece. É o Paulo Baier também, do Atlético Paranaense. Lembra do Paulo Baier? Que agora é técnico do Toledo, né? Tá aqui também no Campeonato Paranaense. E eu vou falar um outro jogador. O Paulo Baier tem uns 102 anos por aí, sabe? Ele jogou muito tempo, né? A última vez que eu vi o Paulo Baier jogando, se eu não me engano, foi pelo Criciúma. Semana passada. Não chega tanto. Mas um jogador que me lembra muito é o Sicupira, jogador do Atlético Paranaense. Não é da sua idade, né? Você é um rapaz novo. Não é o comentarista? Ele chegou a ser comentarista o da Sicupira, Sport TV, não isso. foi? Barcímio Sicupira Júnior. Agora eu recorri ao Wikipedia, mas eu me lembrava do Sicupira. Sabe por que eu me lembrava dele? Assim como eu lembro do Aladim, que jogou no Curitiba, futebol de botão. O futebol de botão é um grande formador da personalidade futebolística brasileira. Exatamente para, inclusive, para você conhecer a escalação completa de um time. Porque ninguém, né? Você tá naquela festa, você chega lá, o time tal que foi campeão, aí você recita a escalação, todo mundo para e fica olhando assim para você com aquela cara, né? Você passa a ser ídolo daquela galera toda que tá te ouvindo ali, só porque Exatamente. você fez a escalação. E o futebol de botão era perfeito para isso. E eu tinha vários times, né? E eu tinha times quase todos de todo o Brasil, e eu tinha o Atlético Paranaense e tinha o Curitiba. Então eu me lembro do Sicupira, que era do meu time do Atlético Paranaense, e também o Aladim, que era do time do Curitiba. Também só me lembro desses dois, não me lembro mais dos outros. Que aí eu já tô indo lá para os anos 70, né? Já que tá nesse momento nostálgico, eu me lembro que eu organizava campeonatos de futebol de botão no alpendre da minha casa. E alpendre, na época. Tinha alpendre na minha época. Que ainda tinha alpendre, mole, velho. É mole. Eu acabei me entregando aqui, mas tudo bem. Eu organizava os campeonatos e a gente desenhava o gramado no alpendre. A gente não usava aquele campinho de madeira, não. O estrelão, você não tinha o estrelão, não? Não. A gente desenhava o gramado no alpendre de casa com a cera devidamente vermelha, que é para ficar bonitão o gramado. E a gente disputava os torneios ali. Mas chega, né? Vamos voltar aqui. Vambora. Vamos em frente, senão o nosso podcast vai dar 5 horas hoje. Pois é. Próximo grande da capital. Vamos para o próximo grande da capital, o Coritiba. Lá no alto de tantas glórias, brilhou um novo sol, clareando com seus raios verde e branco, encantando o país do futebol. Ouvimos o hino do Coritiba e agora a gente tem também, assim como o Atlético, 2 torcedores do Coritiba que vão mandar o pitaco nesse nosso episódio sobre o Campeonato Estadual Paranaense de 2020. Vamos ouvir primeiro a opinião do Daniel Bernardi. Mauro, Délio, tudo certo? Fala, galera do Pitaco é Meu. Um grande abraço aqui do Daniel Bernardi, Coxa Branca, e eu gostaria de falar aí as minhas perspectivas, né, para o início do Campeonato Paranaense. Na verdade, eu acho que a expectativa de qualquer torcedor é a mesma, né? É ver o time em campo lutando e com garra. Eu sei que eu não vou começar a fazer nenhuma análise técnica e tal, em relação a contratações e que está vindo, isso é importante, né? Está vindo, mas o mais importante é ir ao estádio e ver teu time lutando e tendo raça e tendo força de vontade para pelo menos tentar ganhar.
Eu não tenho acompanhado os outros times como que eles estão em relação a contratações e tal, mas eu estou percebendo que pro Coxa estão vindo alguns jogadores novos aí para fortalecer o elenco. E a ideia, na verdade, a ideia principal da visão de um torcedor como eu, é pegar a família, ir para o estádio um final de semana e curtir um dia gostoso e vendo o time pelo menos lutar. A vitória não é obrigatória, né? Assim como qualquer esporte, o importante é mostrar raça e mostrar para que veio, né? Então, eu acredito que a ideia de um campeonato estadual seja realmente a preparação, né? O primeiro contato ali do ano com a bola, né? Em torneio para preparar para o Campeonato Brasileiro. A gente está vindo aí de 2 anos, né, meio conturbados, então a grana também tá um pouco baixa, então vamos ver o que nossa diretoria vai fazer por nós. De qualquer forma, a expectativa é sempre ir ao estádio e ver uma boa partida de futebol e, de preferência, ganhar dos atleticanos aí, né? Beleza? Então fica aqui minha contribuição e espero que o Coxa vá para frente, chegue aí até o final do campeonato e, de repente, traga até um caneco aí para nós. Valeu? Grande abraço para todo mundo aí, até a próxima. Daniel Bernardi, torcedor do Coxa. Vamos ouvir logo na sequência, Délio, da mesma forma como a gente fez com relação ao Atlético. Vamos ouvir agora o Eduardo Cassu, também torcedor do Curitiba, e a gente faz um pacote depois. E aí, Mauro Giacomo e Délio Mendes, tudo bem? Aqui quem fala é Eduardo Cassu, sou torcedor do glorioso Curitiba Futebol Clube, o maior clube do sul do mundo e periferia, e estou aqui para dar o pitaco de como será o Campeonato Paranaense do nosso Coxa em 2020. E aí 2020 um ano bem melhor do que 2019, com um orçamento maior, já que voltou para a elite, lugar de onde não jamais deveria ter saído, e afastou um pouco da desconfiança da torcida. Justamente por essa razão, imagino eu, que o clube voltará a utilizar mais atletas da base. Imagino aí que utilizará um time sub-20, no máximo com uma mescla de atletas recém-retornados ou contratados que precisem de ritmo de jogo, aí sob o comando do nosso treinador novo também, o Eduardo Barroca, um jovem promissor, que tem aí conversado diretamente com os dirigentes, pedido algumas peças interessantes para o nosso futuro glorioso em 2020. Então o Campeonato Paranaense é um campeonato desvalorizado pela mídia local, que insiste em passar, por exemplo, jogos do eixo Rio-São Paulo, que é um verdadeiro absurdo. Justamente por isso ele acaba não incentivando que os clubes da capital utilizem-se de seus times principais ou de peças de jogadores que têm os salários mais altos, porque eles podem se machucar jogando no interior, enfim, e ficarem fora de jogos importantes da Copa do Brasil, por exemplo. Então eu concordo com a utilização de jogadores da base, mas independentemente disso, eu conheço a base do Curitiba, eu tenho certeza que eles vão dar conta do recado e vão levar esse caneco aí, mais uma vez, o 39º título do maior vencedor de campeonatos paranaenses, que é o Coxa. Imagino aí uma final contra o Atlético Paranaense, que é o principal rival, mas com vitória fácil do Coxa nesse ano aí, até para devolver as últimas derrotas. É isso aí, e quem discordar disso, o choro é livre, né? Afinal, o pitaco é meu. Isso aí, pessoal. Saudações alviverdes, um forte abraço para o pessoal do programa e até a próxima, hein? Beleza, ouvimos aí a dupla do Curitiba e alguns detalhes que eu fiz, algumas anotações que eu fiz sobre o pitaco do Daniel e do Eduardo. Uma questão, Délio, o Curitiba ano passado, no Paranaense de 2019, não chegou nem à final. Este ano, com a volta à Série A, eu acho que é uma motivação a mais. Então eu acredito o Curitiba este ano bem mais forte, por exemplo, do que ano passado, pelo menos em termos do Campeonato Paranaense, que é o que a gente está discutindo agora. Eu acho que o Curitiba vem aí bem mais forte para fazer frente aos seus rivais. Concordo com você, Mauro.
E assim, a gente tem alguns nomes, né, que o Coritiba já fechou negociações. No pitaco do Daniel, ele cita que há a possibilidade do Coritiba não usar todo o plantel, né, optar por jogadores mais jovens e tal. Mas tem alguns nomes que provavelmente o Eduardo Barroca, que está chegando, é novidade também, né, o técnico, fez um ótimo trabalho, ótimo não, um bom trabalho no Botafogo no ano passado, chegando para comandar o time do Coritiba, e o Coritiba acabou contratando alguns jogadores conhecidos, né, do mercado. O Gabriel, que foi revelado lá no Bahia e teve uma passagem pelo Flamengo, estava no futebol japonês. O Rodolfo, que foi campeão brasileiro da Libertadores pelo Flamengo no ano passado também. O René Júnior, volante do Corinthians, também chegou no Coritiba, já acertou. O Caetano, que é um jogador que estava também no plantel do Corinthians, não foi utilizado no time paulista, estava emprestado, se não me engano, zagueiro também, foi contratado pelo Coritiba. E o Coritiba buscou também um goleiro, César, no Londrina, para reforçar aí o time para essa temporada, que, como você disse, o Coritiba está voltando para a primeira divisão, né? Então, o impacto financeiro até, né, é positivo, ajuda muito o time a buscar reforços, a visibilidade também do time, né? Claro que atrai alguns jogadores, fica mais fácil de negociar. Mas eu queria destacar, Mauro, rapidinho, dois detalhes do pitaco do Eduardo Cassu. Achei muito bacana o astral do Eduardo. Primeiro, como ele chamou o clube, o maior clube do sul do mundo e periferia. Sensacional essa definição, né? Também ficou. Eu só fiquei na dúvida. Eu fiz essa mesma anotação aqui, Délio. Essa definição foi maravilhosa. Foi sensacional mesmo. Eu só queria identificar a periferia. Ele deve pra gente uma explicação aí do que ele quis dizer com a periferia. Maior clube do sul do mundo, perfeito, entendi. Mas o da periferia que eu fiquei na dúvida. Sensacional. E outros dois pontos também levantado pelo Eduardo, um deles a respeito da transmissão do Campeonato Paranaense, né? Ele citando aí que a TV às vezes prefere transmitir jogos dos times aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Em detrimento do Campeonato Paranaense. Lembrando que esse ano tem um agravante, né? Porque esse ano quem vai fazer a transmissão é a DAZN. Eu não tenho conhecimento se há algum tipo de negociação com a TV aberta para fazer essa transmissão. Pelo que eu li até agora, seria somente a DAZN. A gente pode até dar uma pesquisada aqui rapidinha para ver se tem alguma coisa em aberto com alguma das TVs abertas, né? Mas é um detalhe, né, dessa temporada do Campeonato Paranaense aí. A Daiane, torcedora do Atlético, tinha me falado que, inclusive, as atleticaníssimas foram até chamadas para fazer uma chamada para a DAZN, que vai transmitir o Campeonato Paranaense. De repente, temos aí alguma outra televisão para passar o jogo, um ou outro jogo, né? Não sei. E rapidinho, Mauro, o último detalhe a respeito do comentário do Eduardo. O cara já mandou uma previsão para a final do campeonato, cara, sensacional. Isso é que é otimismo e confiança. O Daniel tinha até me mandado o mercado, que ele às vezes estava limpando a garganta. Não é gripe não, é porque ele está com o time engasgado, viu? Então, por isso que ele dá essa limpada na garganta. E falando ainda de Curitiba, Délio, você já passou as contratações com relação ao Curitiba, entre todos os jogadores, né? Que por exemplo, o Gabriel, que teve uma passagem, ele jogou no Bahia, jogou no Flamengo, teve uns lampejos. O Rodolfo, o René Júnior, que foi um cara que surgiu muito bem na Ponte Preta,
causou interesse em muitos clubes do Brasil, foi parar no Corinthians, mas não teve o mesmo rendimento, aquele jogador versátil que era o René Júnior. Essa é uma contratação. De repente o René Júnior, se o René Júnior conseguir recuperar o bom futebol dele, é um baita reforço. Eu gostava muito do René Júnior, vendo ele jogando, principalmente na Ponte Preta, e depois infelizmente caiu. E o Eduardo Barroca, né, um novo técnico, aí, um técnico da nova geração, apostaram muito no Eduardo Barroca. Foi até inexplicavelmente demitido, né, do Botafogo. Ah, com certeza. A Aí demissão do Botafogo trouxe um ídolo do Atlético, né, Alberto Valentim. O Botafogo fez tudo para cair o ano passado, só que não conseguiu. Mas aí o Eduardo Barroca foi pro Atlético Goianiense e conseguiu subir o Atlético Goianiense para a Série A junto com o Curitiba. Vamos agora então pro tricolor, pro Paraná Clube. Paraná, já nasceste gigante, és o fruto de luta e união. Tens a força, o arrojo, a imponência e o poder da realização. Nas três cores do teu estandarte, tão altiva está a gralha azul, que plantou neste solo tão fértil esta grande potência do sul. Aí o hino do Paraná. Então agora a gente vai ter 2 depoimentos também, 2 pitacos de torcedores do Paraná. Já na sequência, vamos ouvir primeiro a Daniele Taborda e depois o Léo Gabardo, torcedores, logo na sequência. Depois a gente faz o pacote para falar sobre o Paraná Clube. Fala galera, meu nome é Daniele Taborda, estou fazendo uma participação no podcast O Pitaco é Meu, falando um pouquinho como torcedora sobre as minhas expectativas para o início desse campeonato paranaense que começa dia 19 agora, Rio Branco e Paraná Clube lá em Paranaguá. Bom, todos sabem da dificuldade nossa financeira, dos problemas internos que o Paraná Clube tem, pelo fato de não ter sido bem gerido, infelizmente não teríamos receita, dinheiro suficiente para pagar jogadores, então o Paraná, sem esses recursos, adotou a política de trazer atletas jovens com salários pagos pelo clube de origem. Até agora, no momento, foram 12 contratações até aqui, e mais 5 jogadores que subiram para o elenco profissional da base. Foram jogadores que se destacaram na Copinha. Os jogadores já foram integrados, estão treinando com a equipe sob o comando do técnico Alan Aal, e já iniciam o jogo no dia 19 no Campeonato Paranaense. Esses jogadores da base serão revezados nesse campeonato e com certeza, com a experiência do Alan Aal, a positividade dele e toda a energia, toda a garra dos jogadores mais novos, porque formamos um elenco bem novo, até os jogadores que vieram de empréstimo também são muito novos. Então, assim, a minha expectativa é muito positiva, até porque é um desejo muito forte no coração do torcedor paranista que realmente o Paraná consiga avançar nesse campeonato paranaense, porque desde 2006 a gente não consegue ter essa alegria desse campeonato e de nenhum título mais. Então, assim, é uma necessidade para o clube, para o torcedor e para os jogadores, né? Trazer esse título para nós. Então, as minhas expectativas são muito boas. Dia 19 estaremos em Paranaguá apoiando o tricolor. Boa sorte para nós, bom campeonato a todos e nos falamos mais. Salve, salve galera do Pitaco é Meu, Mauro, Délio. Aqui é o Leonardo Gabardo, sou torcedor doente pelo Paraná Clube. Também represento aí o canal da torcida paranista, TV Voz da Vila. Bom, a expectativa é muito baixa, né? A torcida tá preocupada com esse ano. A gente enfrenta aí a pior crise de todos os tempos, né? Não tem dinheiro mesmo para fazer futebol, tá muito difícil, o clube precisa de ajuda. E até houve uma tentativa aí de terceirização no final do ano, sem sucesso, ninguém apresentou proposta. E o clube tá tentando, tá contratando, né? Os jogadores, foram 9 jogadores só representados do ano passado, a maioria que tinha contrato saiu, porque fizeram um acordo, né, saindo de graça, porque o último trimestre do ano passado não foi pago o salário, está tudo atrasado. E vieram 12 atletas aí, jogadores de base de grandes clubes brasileiros,
porém tudo desconhecido, né? A gente vai saber só a hora que eles entrarem em campo se o time vai render ou não. Mas assim, são 14 anos sem título, né? A torcida tá carente, quer um título, e o nível do Campeonato Paranaense é muito fraco, né? É só ver que o Atlético jogando com um time aspirante, nos últimos 2 anos foi campeão. Então, dá para brigar, né? Vamos ver aí qual foi o critério ainda para contratação desses jogadores. São jogadores novos. Só em campo a gente vê se vai ornar ou não, né? Mas a grande expectativa, na verdade, não é nem isso. A expectativa é que tem um boato de ter conversas aí adiantadas com o investidor russo, né? Muito se fala também, esse investidor pode estar de olho no Fortaleza. Vamos torcer que seja aqui no nosso Paraná. E se ele vier mesmo, deve vir para a Série B. A folha salarial aí deve triplicar. Então, deve adiantar e fazer do Paraná um futebol competitivo. Vamos torcer para isso, né? Que talvez seja isso que salve o nosso ano. Então, a expectativa paranaense ainda é baixa, mas a gente está de olho aí no tão famoso investidor russo. Se ele vier mesmo, vamos torcer que ele ajeite a nossa casa. Beleza? Vamos torcer aí pelo tricolor que venha um título, por favor, né? Um abraço a todos aí, tudo de bom. Délio, eu acho que é uma palavra, né? Você fez isso lá no Atlético Paranaense, eu falo agora do Paraná Clube, é a questão financeira. A crise financeira que o Atlético Paranaense perdeu vários jogadores ano passado, inclusive por questões de pagamento, e vem aí com uma galera muito nova. O Paraná, os dois torcedores aí, os dois pitaqueiros, né? Um abraço aí pro pessoal lá da TV Voz da Vila, que o Léo tá representando aí, e para a Daniele também. Os dois citando a questão da dificuldade financeira do Paraná, né? O Paraná já vem de anos aí enfrentando dificuldades. O Léo deixou claro aí que o final da temporada passada foi complicada, né? Existiu pendência de pagamento de salário aí de alguns jogadores, complicado. Ele cita a esperança aí do tal investidor russo, né? Que surgiu aí a notícia na imprensa brasileira que um dos homens mais ricos do mundo, né? O nome dele é Ivan Savides, teria interesse em investir comprar um clube do futebol brasileiro. Comentou-se aí que as possibilidades poderiam ser o Fortaleza ou o Paraná, mas isso é muito ainda conversa, né? Muita especulação ainda. Não acho que o Léo possa se agarrar nessa esperança para essa temporada, não. Isso é uma coisa que demora um pouco mais, demanda um pouco mais de tempo, de negociação. E, sendo bem sincero, eu não acredito muito nesse tipo de salvação para o futebol brasileiro, não, de investidores, assim. Como o Léo disse, né, Mauro, a torcida está carente, são vários anos sem título, não tem dinheiro para investir, então investimento, a Daniele citou isso também, num time bem jovem, o técnico é bem jovem, Paraná se agarrando aí na sua história, né, curta história se comparada aos outros dois grandes de Curitiba, mas que já tem uma história, já tem uma torcida fiel e apaixonado. A situação não é muito simples para o Paraná não, né, Mauro? Eu acho que, agora fazendo um apanhado geral do campeonato, que o Paraná consiga voltar a rivalizar com os seus outros dois principais adversários, no caso o Atlético Paranaense e o Curitiba. Então, é uma situação muito complicada. Então é importante o Paraná voltar a tentar se recuperar. Agora é difícil, porque o futebol, a cada dia que passa, está ficando mais caro, né, Délio? A gente vê no futebol paranaense mesmo a defasagem de orçamentos entre o Atlético Paranaense, entre o Curitiba e agora entre o Paraná. Então a gente vê assim um degrau se formando no futebol paranaense. O Atlético já se destacando mais, conseguindo o título da Copa do Brasil. O Curitiba estava na Série B, conseguiu essa ascensão, e o Paraná tem enfrentado muitos problemas financeiros. O que não dá para pensar e imaginar é que a solução vai ser num passe de mágica, né, Mauro?
Demanda tempo, planejamento, não é simples, não dá para achar que de um ano para o outro as coisas vão se transformar por completo. A gente, como você falou, a gente tem exemplos de vários clubes no futebol brasileiro passando por dificuldades e não tem outro caminho, a não ser organização, trabalho duro, dedicação. Participação da torcida. Entendimento do tamanho do clube, do tamanho do problema, né? A gente tem alguns exemplos de clubes que estão passando por problemas financeiros, mas a gente tem também alguns exemplos de clubes que há pouco tempo estavam com a situação complicada, que enfrentam também problema de orçamento baixo, de faturamento baixo, mas que com trabalho e com organização começam a ressurgir, começam a disputar mercado com alguns clubes do eixo Rio-São Paulo, caso do Bahia, caso do Ceará, caso do Fortaleza. Então, assim, trabalho bem feito, trabalho sério, trabalho com os pés no chão, né, sabendo até onde pode ir, mas sem esquecer a grandeza de cada time para a sua região, para o seu torcedor. Então, assim, não dá para ser num passe de mágica. Eu não confio muito nessa história de vir dinheiro de fora e salvar o clube, não. É complicado. Confio mais num trabalho a médio e longo prazo e bem feito e sério do que essas aventuras de dinheiro de fora. E a categoria de base entra forte nesse aspecto, né? Porque é muito mais barato você promover um atleta promissor do que você ir ao mercado e contratar uma peça nova para o seu clube. Com certeza. Categoria de base é fundamental nesse momento. Bom, vamos fechar falando agora de alguns times do interior. Você já deu uma passada, né, com relação a isso. Você tem o Rio Branco, que é de Paranaguá, o técnico Tcheco, olha aí, a gente vem no baú da saudade, o Tcheco, jogador por muito tempo do Curitiba, né? Então ele é o técnico do Rio Branco. O Operário de Ponta Grossa, que ele teve uma ascensão fulminante lá da Série D, veio para a Série C, depois para a Série B, vai aí para a 5ª temporada. Tem os 2 times de Cascavel. Só sobre o Operário, você falando aí da 5ª temporada, a 5ª temporada do técnico, inclusive do técnico Gerson Guzmão, né? Sim, Gerson Guzmão. Que entre as 3 principais divisões do futebol brasileiro, é o técnico mais longevo dos clubes brasileiros, já é a 5ª temporada consecutiva dele. É bonita essa palavra, longevo. É sensacional. Essa eu fui buscar do fundo do baú. Tá certo. Temos 2 times de Cascavel, como a gente já tinha até adiantado. O Recreativo, o Cascavel Recreativo, tem um técnico português. Aí tá na moda, técnico português. É o Miguel. Inclusive, no último final de semana, melhor falar a data, né? Porque a gente não sabe quando que o pessoal vai ouvir. A gente está gravando hoje, dia 17. No último final de semana, teve uma matéria a respeito desse técnico, o Luiz Miguel, português, que está no Brasil desde 2006, uma matéria no Esporte Espetacular. Interessante, mostrando aí a trajetória desse técnico português que rodou pelo Nordeste e Norte do Brasil e agora está lá no Cascavel, tentando aí se aventurar no sul do país. E o outro Cascavel, o FC Cascavel, tem um dos grandes destaques de contratações para essa temporada, um nigeriano, olha só, Mauro. Ebere Osinachi, não sei se a pronúncia é essa. Osinachi, não? Vou mandar aqui. Quando eu fiz curso de nigeriano, era Osinachi. Então deve ser. Tem 21 anos, é atacante, e uma curiosidade, ele foi campeão... Mas eu só fui na aula de abertura, não continuei não. Ele foi campeão mundial sub-17 com a Nigéria. Olha aí, ele está com seus 21 aninhos, né? E tem o Cianorte, lá da cidade de Cianorte, com seu técnico João Bursi. Aí a gente chega no PSTC, que agora está em Cornélio Procópio, né? Era antes de Londrina, e você fala das revelações, você já citou as revelações, União Beltrão, lá de Francisco Beltrão, tem um técnico bem novinho, 36 anos, é o Rafael Bahia.
Na temporada passada, 2019, no início da temporada passada, né, ele trabalhou na comissão técnica do Flamengo, ele era um observador da equipe lá do Abel Braga. Grande Abel Braga. Toledo, vice-campeão do ano passado, com Paulo Baier no comando, e o Londrina, que foi rebaixado e está com o eterno Germano. O Germano, ele jogou por 426 clubes no mundo. 426 clubes no mundo, inclusive com o próprio Londrina, ano passado, na Série B. O Germano atuou no Gama do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Gamão do Povão. Gamão do Povão, o grande Germano. Bom, é isso aí. Falamos tudo, voltando a agradecer. Só fazendo um adendo, que eu tinha esquecido lá ainda do baú da saudade. Sabe um jogador que jogou no Paraná Clube? Diga. Ricardinho, claro. Ricardinho disputou Copa do Mundo. Ricardinho. Exatamente. Foi eleito pelos seus parceiros de profissão o jogador de futebol mais chato do Brasil. Você lembra dessa eleição na placar? Ricardinho agora é comentarista também de futebol. E o Caio Júnior também foi campeão em 97 Paraná. Caio Júnior, que infelizmente morreu naquele acidente da Chapecoense. Vamos embora? Vamos embora. A gente continua com as gravações dos episódios a respeito dos campeonatos estaduais de 2020. Como você disse, Mauro, voltar a agradecer o pessoal do Paraná, pessoal de Curitiba aí dando uma força pro podcast, participação grandiosa, abrindo contato com várias frentes aí, muito bacana mesmo, brigadão a todo mundo que participou, e até a próxima, Mauro, que não vai demorar muito não, hein? Tem muito campeonato estadual pra gente falar. Pois é, madrugadas sendo varadas pra gente conseguir. Agora vamos fazer a edição desse campeonato paranaense. Um abraço para todo mundo, a gente volta no próximo episódio de um campeonato estadual. Um abração, Délio. Um abraço, Mauro, um abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu! Que o pitaco é meu. O pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.